Daí, pessoal, eu sou Felipe Ascensioanes, psicólogo clínico. Quem é você? Hoje eu vou falar sobre 6 atitudes que podem contribuir para o seu espaço de escuta terapêutico. E também vou falar um pouco sobre o que fazer e o que não fazer nesse espaço de escuta. Peço para que você se inscreva no canal e curta, compartilhe. Não deixe de escrever algum comentário, fazer alguma pergunta, pois isso é importante aqui para a construção do nosso encontro. Ok? Solta a vinheta, produção. E então, pessoal, a primeira atitude que você pode não tomar na sua psicoterapia, no seu espaço de escuta, é amplificar, é referir sintomas amplificados, agravar os sintomas que você sente. Quando eu falo isso, pode soar estranho para algumas pessoas, porque cada um tem uma tolerância à dor, cada um tem uma questão associada ao que está vivendo ali e um significado para aquela dor e sofrimento. Então, muitas vezes, o que é amplificação, exagero para um, não é para o outro. No entanto, a simulação, o agravamento, né, mesmo quando a pessoa está sofrendo, está piorando o sintoma e ela não quer mostrar para o psicólogo que ela está piorando, ou por conta de alguma crença ligada ao fato de fazer psicoterapia, às vezes alguma resistência, algum preconceito, algum medo, ela pode falar que já melhorou quando não melhorou. Isso acontece muito também com outras áreas, como psiquiatria, né? Em outras áreas, inclusive médica, as pessoas às vezes nem gostam de ir no hospital para não terem que ver as coisas, por exemplo, seus exames e tudo mais. Bom, então, ao referir os seus sintomas, busque entrar em contato com a sua experiência, a qualidade da sua experiência, sem querer amplificar. Acontece também que aquele paciente que gosta do vínculo terapêutico e ele entende que a alta é a interrupção, é o fim do processo de psicoterapia, às vezes ele fala que está piorando quando ele está melhorando para manter o vínculo, com medo de uma possível alta. Isso acontece. Outra coisa também é a pessoa, de fato, na piora dos sintomas, ela colocando os sintomas de uma maneira muito agravada e isso pode fazer com que o profissional ele pense em outras hipóteses e dentro do encontro a pessoa, na verdade, ela está amplificando ou inflando o ego. Se isso acontecer, tem como lidar com isso, mas é importante você saber que o exagero ele tem uma finalidade, ele tem um porquê. Vamos para a segunda atitude. Bom, mentir para si mesmo, pessoal. Mentir para si mesmo seria ir para psicoterapia contra a própria vontade. Seria basicamente assim, você acabar fazendo algo para evitar uma consequência pior, uma punição, ou alguma tentativa de... seria uma tentativa de contra-controle. Você se sente controlado pela esposa, ou pelo marido, pelo filho, pela mãe, para ir na psicoterapia. E nesse modo você não vai autenticamente, você não está predisposto a ir. Então é importante reconhecer isso, não ir por conta de forças externas, pressões externas. Buscar, ir por conta própria, não contra a própria vontade. E dentro desse ponto também, uma característica interessante, assim, quando as pessoas vão contra a própria vontade, muitas vezes o sentido que elas encontram lá, ou elas estão indo mesmo apenas só por uma questão externa, elas podem pedir opiniões para fugirem das consequências. Então, eu vou para lá ou vou para cá? Então, evite fazer isso, porque o psicólogo ele não é um oraculista, ele também não é uma pessoa que vai ser responsável pelas suas tomadas de decisão. Então, evitar ficar pedindo opinião, eu vou para A ou para lá, sendo que seria mais importante que você se escutasse e fosse autêntico com os seus desejos, né? Afinal, ali tem um especialista que não está para te julgar e tudo mais. Terceiro ponto, terceira atitude, né, da pessoa que não está predisposta a fazer psicoterapia. Quando, logo no primeiro encontro, na entrevista semiaberta e na anamnese, na hora de estabelecer um contrato terapêutico, de processo terapêutico, de atendimento, a pessoa ela omite informações da própria história de vida, ela omite o histórico psiquiátrico da família, por exemplo. Ou ela não fala de um tratamento médico, ou às vezes ela não fala de um outro profissional ou de outro tratamento na área do desenvolvimento humano, ou dentro dessas
dessa diversidade de terapias, ela não compartilha o que ela está fazendo com o profissional. Então, isso pode trazer problemas assim, na visão clínica. Então, essa primeira anamnese ela é importante para que as hipóteses médicas, os tratamentos, todas as informações clínicas, para que o psicólogo possa ver se o paciente está bem orientado com relação aos tratamentos, ver se ele está aderindo ao tratamento também. Falar com outros profissionais que acompanham o paciente pode ser muito importante em alguns momentos do acompanhamento. Então, esse seria o nosso terceiro ponto. Bom, esse é o quarto ponto, então. Deixar a própria história de vida fora do setting de análise. Quando a pessoa ela chega na frente do especialista e ela não sabe nem por que está lá, o que aconteceu, ela já não está mais sentindo aquela dor que fez ela pensar em buscar o tratamento, ela foi encaminhada às vezes por algum profissional da área da saúde, algum cardio, algum ortopedista, algum outro profissional, e ela não sabe, ela confia muito no profissional e ela não traz a própria história de vida, ela não se credibiliza, ela olha para o profissional como um filho, uma filha que está aferindo a gravidade do que ela está sentindo, e é natural que isso aconteça. Então, basicamente, deixar-se de fora é um papel maior do psicólogo. Inclusive, que o esforço do psicólogo, do psicoterapeuta seria manter a pessoa sozinha com as próprias questões, para que ela possa se ouvir, testar modos, novas possibilidades ali dentro do encontro, tá? Então, seria esse quarto ponto. Uma coisa importante aqui, que seria esse quinto ponto, seria uma quinta atitude diante do seu espaço de escuta, que seria assim, você deixar de expressar seus desejos e não estar predisposto a entrar em contato gradativamente com aquilo que foi a tua queixa, com a tua dor e sofrimento. Então, tem algumas coisas que tem que ser trazidas logo no contrato, nos primeiros encontros, que seria assim, a pessoa, por exemplo, tem uma ideação suicida, ou ela já teve tentativas de suicídio. Dos contratos, dos combinados, deveria ser partir do profissional, assim, alguns compromissos para que aquele comportamento impulsivo, tentativa de suicídio, não apareça, ou ele apareça de um outro modo. E isso pode ser melhor elaborado em termos de saúde mental, e o profissional também se vincula com a demanda. Coisas simples podem salvar vidas. Por exemplo, a pessoa pensa em suicídio num dia, aí depois o combinado era que ela tivesse um encontro presencial com o profissional antes de tomar a decisão. Lembrando que o profissional não necessariamente vai impedir, mas ele tem um sigilo de ética com a pessoa e tem também contato muitas vezes com a rede de apoio dela, familiares e outras pessoas, dependendo do paciente. Às vezes nem tem. E às vezes só com algum outro profissional da área da saúde que acompanha a pessoa. Então, se a pessoa toma uma decisão quebrando esse compromisso, ela já nem poderia ser atendida pelo profissional. Ele não deveria atendê-la se ela não topar um compromisso, por exemplo, basilar, que tem a ver com o tratamento dela. Tratar essa questão em si, do suicídio, tá? Então é isso. Bom, e o nosso último ponto aqui seria o nosso sexto ponto. Passa desapercebido. Seria não respeitar o enquadre clínico, terapêutico. O que isso significa? Que não respeitar o enquadre clínico seria você, de certo modo, não se responsabilizar pelo seu tratamento. E isso significa que você não vai estar respondendo com habilidade, que seria uma responsabilidade mesmo. E isso não te ajuda a ter um maior compromisso com você, tende a diminuir a possibilidade de você, dificultar a possibilidade de você ter alguns tipos de insights. Por exemplo, quando no fim de uma análise um assunto é interrompido e você não pode concluir porque acabou o tempo. Isso é importante para análise e para a vida. Tem uma coisa que liga o espaço de escuta à vida real e concreta fora da psicoterapia, e é a realização dos nossos desejos. E nós somos finitos também, né? Então, o fim do encontro, ele pode abrir possibilidades de você refletir e se conhecer em outras perspectivas sobre o fim. E aquilo pode ter a ver com a sua demanda, por exemplo. Então, é importante que cumpra-se um horário já acordado. Outra coisa também que é importante que você faça seria você, de fato, respeitar, por exemplo, o início do encontro em termos de horário também. Isso organiza a parte afetiva, emocional. Você já vai para o encontro já sabendo que você tem um espaço de escuta, a sua semana parece que pode ficar mais organizada dependendo
né, do como você se comprometer com o seu espaço de escuta, o horário que você coloca seu espaço de escuta na rotina. E todos esses enquadres aí são importantes, os horários, os valores e tudo mais, porque isso aumenta o compromisso efetivo com o próprio tratamento. Bom, eu falei sobre 6 coisas sobre o fazer e o não fazer na psicoterapia, e um pouco sobre o porquê disso. Então, pessoal, para finalizar, basicamente, hoje em dia seria revolucionário você ficar 50 minutos se expressando, talvez até se expondo em alguns momentos, sem se sentir julgado e compreendido. É muito gostoso se sentir compreendido. Então valorizem o espaço de escuta de vocês, afinal é um investimento em vocês mesmos. E eu termino esse vídeo aqui agradecendo a atenção de vocês, cada um que acompanhou o vídeo até o final, se quiser compartilhar, acompanhe até o final e traga suas perguntas. Semanalmente estaremos aqui para mais assuntos na área da saúde mental. Um abraço, pessoal. Solta a vinheta final, produção. Eu estou à disposição de todos vocês. Um abraço.